Primeiro, dizer que este dia que se começa agora é um dia de grande oportunidade na vida das pessoas. Repare que muita gente ainda nem levantou da cama, alguns já estão trabalhando, já estão dirigindo, e eu acredito que é um momento muito especial, porque se inicia mais um novo dia na sua vida. Você poderia estar numa situação que muitas pessoas se encontram hoje, impossibilitados de poderem louvar a Deus, ir para a igreja, orar. Pessoas que num momento como esse estão em coma e só pela misericórdia de Deus. Mas Deus te concedeu mais um dia de saúde, mais um dia para honrá-lo. Às vezes eu fico pensando o que de fato é uma pessoa se converter a Deus. Eu me lembro de quando Jesus estava para ser levado e naquele momento, quando chegou, todo aquele povo, os sacerdotes, os fariseus, com todo aquele povo para levar Jesus, e havia ali entre eles falsas testemunhas. Jesus nunca errou, nunca pecou, e naquele momento Pedro tirou a sua espada e feriu ali o servo do sumo sacerdote, um homem chamado Malco. E naquele momento Jesus curou o ferimento de Malco e disse que Pedro deveria colocar a sua espada na bainha, porque os que ferem com a espada também serão feridos. E disse que Pedro também naquela situação, quando Jesus estava muito próximo de ser levado, Jesus disse que quando Pedro se convertesse, deveria confirmar a fé a seus irmãos. Aí eu fico pensando, Jesus disse que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E eu penso, Pedro, um homem que andou com Jesus, que ouviu a instrução do Mestre, que esteve ao lado de Jesus durante todo aquele tempo, ainda não havia se convertido. Muitas vezes é preciso fazer uma análise dentro de nós, para que nós venhamos saber de fato se nós nos convertemos. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo em suas epístolas, Paulo diz, se é que de fato o Espírito de Deus está em vós. Então eu acredito que nós não devemos bater a mão no peito e dizer, olha, eu sou de fato. Devemos analisar todo dia o nosso coração em circunstâncias que são oportunas para que nós venhamos sondar o que passa dentro do nosso íntimo, sondar o que passa dentro do nosso coração, para saber se de fato nós nos convertemos a Deus. Porque situações que são colocadas por Deus em nossa vida são situações oportunas para sabermos se de fato nós estamos convertidos ou se nós apenas nos sentimos bem na igreja ou se apenas nós estamos com a nossa consciência firmada naquilo que é lógico. Porque a palavra de Deus, ela mostra claramente a verdade. Ainda que os olhos de uma pessoa não venham estar abertos, ainda que essa pessoa não venha estar totalmente convertida a Deus, se ela abrir as Escrituras e ela ler, ela consegue identificar o que é uma heresia e o que não é, até mesmo pela parte lógica. Por isso é necessário, muitas vezes, fazermos uma análise para sabermos se nós somos convencidos ou se nós estamos de fato convertidos a ponto de morrer pelo Evangelho, a ponto de entregar
a nossa vida de fato a Deus, entregar as nossas vontades, entregar tudo quanto é tipo de circunstância que possa acontecer em nossa vida, morte de entes queridos que nos pega de surpresa. Para nós, muitas vezes é fácil falar, olha, Pedro negou Jesus 3 vezes, olha, Pedro fraquejou na fé, ele começou a afundar naquela água, quando ele sentiu o vento, sentiu aquele momento que ele se assustou e começou a afundar, e Jesus disse que ele era um homem de pouca fé, de pequena fé. Mas se coloca em situações que muita gente está vivendo nesse mundo, situações de pessoas que perderam uma criança de 4 anos de idade, crianças que foi ferida de uma enfermidade mortal, de câncer, de pneumonia, e essas pessoas continuam servindo a Deus, continuam honrando a Deus, pessoas que perderam o marido que morreu, perderam a esposa que morreu em acidente, em laço de assalto, de tiro, de facada, de brigas que teve, de fatalidades que aconteceram, e essas pessoas continuam honrando e exaltando o nome de Deus, e muita gente, acontece coisas pequenas, coisas que não são enfermidades mortais, e as pessoas começam a desanimar e começam já a querer voltar para trás. Ora, eu estou aqui para te dizer, sonde o teu coração, sonde o que passa dentro do teu íntimo, para que você não venha tomar o caminho errado. Aleluia! Eu, quando tomei a decisão de servir a Deus, eu nunca pensei naquilo que eu poderia estar ganhando, mas eu pensei naquilo que eu deveria estar entregando a Deus. Eu, minha casa, minha família, nós tomamos essa decisão já foi tomada há muito tempo. Nós tomamos essa decisão e entregamos a Deus. Nós tínhamos uma loja que vendia artigos, artefatos bíblicos, bíblias, livros, tínhamos camiseta, tínhamos roupa, e nós tínhamos esperança com aquela loja. Achávamos que aquilo ali era o que Deus queria para a nossa vida. Eu também era cabeleireiro, minha esposa também era cabeleireira. Então nós tínhamos ali os dois comércios debaixo da nossa casa. Era cômodos lado a lado que nós fizemos ali, um lugar para a gente ganhar um dinheirinho para sobreviver. E eu tive mais de 20 anos de profissão de cabeleireiro, até o ponto em que eu senti uma chamada de Deus na minha vida. E quando eu entreguei minha vida a Deus, eu entreguei de fato, mesmo em meio a tantas lutas e tantas dificuldades que eu já sofri em minha vida, e eu sinto até vergonha de dizer, comparado aos meus irmãos que estão em lugares aonde a pessoa sai para cultuar a Deus e não volta mais, pessoas que estão dentro de prisões, que vão morrer no dia seguinte, que vão ser executados no dia de hoje, se não negarem o nome de Jesus, e eles não vão negar, porque o Espírito Santo lhes dará força para poder prosseguir nessa caminhada. Mas as dificuldades que passei, no nível que eu me encontro, no país que eu me encontro, que também me trouxeram sentimentos de tristeza, de decepção, que eu já tive com muitas pessoas, e por causa da obra, coisas que aconteceram, eu nunca parei até hoje. E eu creio que Deus é poderoso e me sustentará para continuar essa caminhada até o final da minha jornada. Eu estou aqui, em meio a tantas dificuldades, eu estou aqui, vivo durante todo esse tempo da obra, pregando a palavra de Deus, uma palavra de salvação, uma palavra de exortação, uma palavra de conserto, de arrependimento. Nunca precisamos fazer aliança com política e nunca vamos fazer. Nunca vendemos sequer uma bala na casa de Deus. Eu não tenho salário e Deus tem me sustentado. Mesmo em meio a lutas e batalhas, Deus tem sustentado, Deus tem me dado comida, Deus tem me dado roupa, Deus tem sustentado a minha casa.
mesmo a minha dificuldades. Eu não posso dizer que eu tenho dinheiro sobrando. Eu não posso dizer que eu posso comer aquilo que eu quero. Eu não posso dizer que eu posso viajar quando eu quero, porque eu estou na mão de Deus. Mas eu posso dizer que já se fazem 7 anos que eu tenho sido milagrosamente sustentado, eu, minha esposa e mais 4 filhos, e eu ainda tenho uma menina que vai fazer 19 anos, e Deus tem sido poderoso e fiel para sustentar minha casa. Louvado seja o nome desse Deus grandioso e maravilhoso. Este dia é um dia de vitória, é um dia de vitória na vida de muita gente, é um dia em que muita gente vai ser colocado pela prova de Deus, para saber se é um cristão verdadeiro ou não. Sabe como se sabe se um cristão é verdadeiro? Ora, como se sabe se algo é verdadeiro? Tudo se prova. Tudo tem prova para saber se a madeira é verdadeira, para saber se o ouro é verdadeiro, para saber se a prata é verdadeira, para saber até se o dinheiro é verdadeiro, se faz uma prova. Tudo é provado. Coisas de valores são provadas pelo fogo, passa pelo teste do fogo, pelo teste do tempo. Mas há muitos cristãos que na hora de saber se é real ou não passam pela prova de Deus, já começa a riar. Mas Deus, Ele está levantando um povo valente, um povo verdadeiro, um povo que vai buscar a presença dEle, custe o que custar, jamais voltará para trás. Deus é poderoso, grandioso, e o seu Espírito Santo que atua sobre a vida dos teus servos, homens como nós vemos na história da igreja, que foram ali cheios do Espírito Santo, homens que passaram pela boca dos leões, e pelo poder do fogo, e pelo poder da espada, e pelo poder do Império Romano. Nem mesmo as chamas pôde calar a boca desses homens. Eles morriam louvando, glorificando e exaltando o nome de Deus, e estão com Deus hoje. Estão com Deus hoje. Estão lá. Estão lá na presença do Todo-Poderoso, porque pessoas cheias do Espírito Santo vão para a presença de Deus e para lá ficarão para todo sempre. Todos os testes, todas as provas que passar pela tua vida, passe por elas, passe chorando, passe sentindo, mas não desista, jamais olhe para trás, porque Deus não trabalha na vida de pessoas covardes, de pessoas que são sentimentais, pessoas que têm superado a situação, o sentimento, a circunstância. Engula suas lágrimas. Eu me lembro do Josué Irion dizendo que chegou a pegar um pãozinho duro, e ele queria comer aquele pão e não conseguia comer aquele pão. E ele disse que deu um karatê naquele pão e quase quebrou a mão. Aí ele pegou o sapato e ele moeu aquele pão. E ele colocava as migalhas, o farelo daquele pão na boca chorando. E ele disse que naquele momento ele sentia Deus falando: seja bem-vindo à minha escola de campeões, ao meu exército de soldados, porque Deus estava formando aquele homem. Da mesma maneira, queridos, eu digo, aquele que é chamado de Deus, é chamado para ser soldado, é chamado para sofrer também, é chamado para viver vitórias e para passar por momentos de dificuldades e de aflição, mas para honrar Deus a todo custo, até na morte, se assim for preciso. Essa é a palavra que eu deixo